Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso grandioso Deus, o teu nome, Senhor Deus, seja louvado e exaltado para todo sempre. Nós agradecemos ao Senhor pela presença do Espírito Santo aqui entre nós. Pedimos que abençoe os nossos familiares. De maneira toda especial, eu apresento diante do Senhor a irmã Rosana. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a vida da tua serva. Amém. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês estão animados? Hoje não está frio, hoje está quente, né? Está bom, né? Está frio hoje? Mais ou menos, né? Eu coloquei uma costa por baixo, porque eu pensei, hoje está frio, mas aí estou aqui com a costa por baixo, mas está meio quente, um pouquinho. Mas é bom estarmos hoje na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, que os nossos pecados são nossos pecados, mas nosso Deus nos ama como somos e tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Se formos esperar para sermos perfeitos, para Deus nos aceitar, então é impossível isso, né? Bem, eu não vim ao nosso culto dos casais. Eu vou explicar, não é mesmo? Preciso explicar. Quantos vieram? Deixa eu ver as mãos. Olha que bênção. Deus seja louvado. Bem, eu não vim porque a minha menina, ela apresentou lá uns sintomas de Covid, e não sei se foi na quarta ou na quinta, ou na sexta, não lembro mais, a cabeça está fraca. A garganta dela fechou lá de madrugada, ela acordou, era 2h30, 3 da manhã, garganta fechada. Pai, eu estou com a garganta, não consigo falar, e me leva para o hospital. Aí eu falei assim, não, dá um tempinho aí. Porque se chegar no hospital, né, irmãos, a pessoa está viva, se chega no hospital, eu não sei o que acontece ali. Pode até ficar. Aí eu falei, filha, dá um tempinho aí, dá um tempinho. Aí ficamos madrugada todinha lá, com ela, orando, conversando. Aí ela conseguiu dormir lá. Fizemos o teste, e aí, quando foi, acho que ontem, ou antes de ontem, aí que veio o resultado, que deu negativo para a Covid. Mas, irmãos, ela falou assim, eu senti tudo, pai, de Covid. Tudo que tinha que sentir de ser convidado, eu fui. Porque senti isso. Aí eu fui na farmácia. Aí, quando a farmácia deu negativo, eu falei assim, puxa, a vida, gastei R$90 à toa. Não volta mais, né, irmão? Vai tudo para a Bolsa de Valores. Mas aí deu negativo lá. Aí, quando deu negativo, minha mulher chorou. Falei assim, que bom, Cristina. Que coisa, né? Não é fácil não para os pais. E aí, minha mulher, hoje, lá na faculdade, ela disse que uma amiga dela, ela não sabia, mas está todo mundo com Covid lá. Eu falei, e agora? Foi agora que eu vou ficar por aqui, pelo Zoom. E a moça que teve Covid lá, que passou para as outras, teve os mesmos sintomas da minha filha, e o médico falou assim, olha, eu não sei se é Covid, não sei se é gripe, não sei o que é. Eu falei para o Gilvana, eles estão meio perdidos, né, irmãos? Eles não sabem o que estão fazendo ainda. Bem, sinais da volta de Jesus, não tem jeito, vai acontecer. E Jesus vai voltar. Não há o que fazer. E o que temos que fazer é a igreja estar preparada. Irmãos, toda a igreja vai estar preparada? Então, eu tenho que me preocupar com a minha salvação. O marido, a esposa, os filhos estarão preparados? Deus ajude que estejam.
mas cada um é responsável pela sua preparação para o reino de Deus. A preparação, irmãos, é uma coisa bem particular, viu? É você e Deus. Na hora da tentação, da provação, é você e Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre oração. Faz parte do preparo para a volta de Jesus. Então, aí eu não vim para o nosso negócio dos casais. Das famílias. É verdade, das famílias. Esqueci do detalhe. Ai, meu Deus. Tá bom. Tanta coisa entre o céu e a terra, não é mesmo? Minha mãe dizia. Mas vamos falar sobre orações impedidas. Orações que poderão não chegar, ou seja, orações que poderão não serem respondidas. É possível? É terrível isso, né? Você pedir uma coisa para uma pessoa e a pessoa fala assim, não vou te atender. Peço uma coisa para o Edmilson, para o Gilvan, não vou atender não, pastor. Ô, Hélio, dá para você me ajudar? Não vou atender não. Ô, Samuel, você consegue me ajudar aqui, Samuel? Não, pastor, não vai dar não. Não sei cantar não. Puxa, Samuel, na última hora, você tem que cantar para o apelo. Não vou cantar não. Se vira aí, coloca alguma coisa do YouTube aí. Imagina a gente conversar com Deus, pedir para Deus, e Deus fala assim, não vou atender. Orações impedidas. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo é o 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Eu acho esse texto aqui um texto muito reflexivo para a igreja, especialmente para os maridos. 1 Pedro 3, verso 7. Já colocou aqui os meninos ali. Toma aqui, proativa. Olha só esse texto. Maridos, olha, dá uma pausa ali, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas. O que entendemos com isso? Orações impedidas. Marido que maltrata a esposa, ele pode orar 1000 vezes. As orações poderão ser impedidas. Mas se ele muda de vida, se ele pede perdão, se ele trata bem sua esposa, o quadro muda. Orações impedidas. Deus nos dando um conselho. Vós, maridos, igualmente viver com elas com entendimento. O texto fala aqui, ó. O texto fala assim, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nosso estudo vai nortear nessa parte aqui, ó. Orações impedidas, e no final a gente fala assim, orações desimpedidas. Então, orações impedidas. Por exemplo, outra situação, que as nossas orações poderão ser impedidas. E a gente vai ler aqui no livro de Salmo 19. Salmo 19. Versículo 12 a 14. Quando falamos nisso, nós queremos dizer que nós temos que começar a reconhecer as nossas imperfeições. Salmos 19, versículo 12 ao 14. 12 e 14, diz assim, ó. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. O que pode impedir as nossas orações? Os nossos pecados ocultos. E olha só esse texto. Também do quê?
da soberba, guarda o teu coração, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A soberba, hein? Você gosta de gente soberbo? É difícil conviver com as pessoas soberbas. E o ambiente que você vive com pessoas soberbas é estressante. E outro dia eu falei, não sei se foi aqui. Foi aqui mesmo. Que Freud disse assim, Freud, né? Umas coisas que ele acertou, outras coisas eu acho que precisam ser ajustadas, né? Normal. Não é perfeito, né? Perfeita é a palavra. Ele fala assim, que quando você tira, acho que o objeto estressor, aí vem a cura. Olha que interessante. Quando você convive com uma pessoa difícil, soberba, uma pessoa que o tempo inteiro só te acusa, você fica doente, não tem jeito. E aí, você precisa buscar força em Deus. Que o único que pode dar força para você é Jesus Cristo. Porque imagina, você casou com um marido assim, com uma mulher assim. Aí você comprou, sei lá, comprou não, você pegou de graça um abacaxi, né? Aí você tem que descascar mesmo. Pedir a Deus ajuda para poder mudar a vida da pessoa. E se nós mesmos formos os soberbos da história? Porque a gente pensa sempre que o outro pode ser, né? Nunca a gente. E se formos os soberbos? Aí, o salmista diz assim, purifica-me, Senhor. Muda a minha vida. Porque se eu vim de uma família que é difícil, irmãos, eu vou começar no futuro, refletir a minha família que era difícil. Eu posso ser uma pessoa soberba e acho que não sou. Tem gente que não consegue pedir perdão. Ela pede desculpa e fala assim, sua mulher está vendo a gente aqui, sua mulher deve estar, né, agora assistindo, né, para a pregação. Deve estar. Está gravando para depois colocar, né, para editar. Imagina a mulher do Edmilson vai e faz alguma coisa lá e, sei lá, ficou nervoso. Não, vou ficar lá do Edmilson, não, vou colocar eu mesmo, né, porque é chato colocar, é melhor, né? É melhor, né? Tá bom, irmão, vou colocar pastor mesmo. Minha mulher vai e faz uma coisa lá que terrível, ou eu mesmo faço uma coisa terrível com ela. Lá quebrei uma coisa dela. Quebrei o vaso desse bonito. Um vaso desse não é bonito para a mulher? É lindo, né? Olha que coisa linda. Aí lá fiquei com raiva lá, falei assim, eu não quero nem saber dessa mulher, vou dar um chute nessa árvore aqui. Nossa, que horror. E vou deixar se quebrar. Eu fiz isso na frente dela com raiva. E eu estou naquele momento difícil. Eu estou estressado. Aí, de repente, eu caio na real, né? Eu falei, puxa vida, não devia ter feito isso aqui. Aí eu olho para ela assim e falo assim, tá bom, me desculpa, tá? Dá para você me desculpar? Eu estou pedindo desculpa, irmãos? Essa minha soberba, eu tenho que pedir ajuda a Deus para Ele me converter, porque se eu fizer isso a vida inteira, as minhas orações serão impedidas. Eu estou com 52 anos, irmãos. 52. É muito ou pouco? Para a eternidade é pouco, né? Mas para 70 não é muito, não. Eu já vivi bem, assim, tantas dificuldades. E viver mais um pouquinho da minha vida com doenças emocionais, porque eu não sei pedir perdão na soberba, eu não preciso mais disso. Agora, irmãos, depois da metade de um século, que eu estou com meio século, depois de meio século, 2 anos, eu tenho que viver bem. Mesmo nas dificuldades, eu tenho que viver bem. E aí, nessa situação em que a gente está falando aqui sobre orações impedidas, eu quero trazer aqui a memória que nós temos que reconhecer as nossas imperfeições. Somos imperfeitos. Vocês sabiam disso? Você sabia que você pode praticar um erro e pensar assim, meu Deus, eu pratiquei esse erro, mas como é que eu pratiquei isso? Nós temos que reconhecer que somos imperfeitos e que Deus vê isso na gente, irmãos. Deus ouve as orações.
Deus ouve o clamor do humilde. Provérbios 16, verso 18. Vamos lá? Provérbios 16, 18. Será que é com a gente aqui? Nosso carro está em algum lugar? Eu até pensei em fazer uma coisa importante, depois eu falar para os anciãos e para os oficiais. Provérbios 16, 18. Olha, falando da soberba. Olha esse texto aqui na frente, irmãos, olha isso aqui. A soberba precede o quê? Pode ter certeza, irmãos, antes da queda do sujeito, veio o quê? A soberba, não tem jeito. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Irmãos, Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Imagina numa situação de discussão, você ficar quietinho, só ouvindo. Vai quebrar a pessoa, não vai? Que está lá discutindo. Está discutindo, gritando, você está tranquilo ali, em paz. Ó. Geralmente você vê isso naqueles senhores japoneses que fazem karatê, já viram? Está uma discussão, eles estão ali, ó, tranquilos, de calça social e de tênis, já viram? Você já viu algum japonês aí, ou alguma pessoa mesmo de idade, eu estou nessa idade já, de calça social e sapato duro assim? Parece um casco de cavalo? Não vê mais não. Você vê eles de calça social e de quê? De tênis, irmãos. Chega uma idade que a gente não fica preocupado mais com estilo, não. Fica preocupado com conforto. Quase que eu vim hoje com o meu sapatênis, mas eu falei, não posso, porque é contra o... né? Porque é conforto. Algumas pessoas pensam que é irreverência. Mas como é que faz alguém irreverência? Irreverência é você andar. Outra vez, as mulheres andando de salto assim, eu falei, meu Deus, a mulher estava com salto. Eu falei, Deus, que loucura, para que isso? Ela estava com salto que... Eu falei, gente, eu até falei uma coisa, eu falei assim, nossa, Ana, esse salto aí que essa mulher posiciona para sair num Rex, andando assim. Aí saiu, colocou uma sandália, uma coisinha baixinha, foi tranquila. Eu falei, gente, por que essa mulher não colocou a sandália baixinha antes? Uma tortura, né? Não é terrível? Não? Então, tá vendo? Ainda fala que não é terrível. Gosta, né? Eu acho bonito, né? Um salto bonito, mas tem que saber usar salto, né? Tem que saber. Se você usa salto e o joelho fica assim, né? Não é legal, né? O salto é estiloso, né? Então, você vai colocar um salto, tem que colocar com estilo. Ficar, né? Eu já falei, Ana, se você não consegue colocar um salto alto, põe um salto que você consiga ter estilo. Porque, imagina, eu fico até com dó de você. Né? Voltando ao nosso assunto aqui, irmãos. Ó. Humildade é o que Deus espera da gente. Porque se você não quer ter ruína na vida, é só a gente não viver na soberba. E não é difícil você encontrar uma pessoa soberba. É fácil. E Deus nos chama a ter um encontro com Ele. Então, nas observações ali da reunião. Difícil você ter um encontro com Jesus e ficar do mesmo jeito. Deus quer que haja transformação na presença dEle. Né? Eu falo assim de roupa de mulher porque eu gosto de comprar roupa para minhas mulheres lá de casa, né? Eu gosto de comprar roupa. Qualquer tipo de roupa eu compro para elas lá. Gosto de comprar sandália e tal, eu gosto. E é melhor você comprar ele chegado e presente do que você deixar, às vezes, a pessoa ir com você comprar, porque pode ter outras opções lá. Mas vamos lá. Então, a soberba, irmãos. E nós temos que crer que se pedimos perdão para Deus, Ele nos atende. Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Marcos 11, 22 eu falo isso do negócio do Rex porque eu falei com minha mulher sobre isso, né? Mas não falo com os outros, não. Marcos 11, 22 a 24, né? Fé. Redefinindo nossas necessidades, né? Vou falar sobre fé aqui, ó.
Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Esse texto aqui não está muito bom, né? Acho melhor esse aqui, né? Volta um pouquinho. Eu vou ler aqui na frente para vocês não haver dicotomia na tradução. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Irmãos, se a gente parar naquele texto ali, tende fé em Deus, tem muita coisa para a gente falar sobre tende fé em Deus. Só essa palavra, tende fé em Deus. Fé, a certeza das coisas que se esperam. Fé é certeza. Eu quero comprar um carrinho melhor para mim. Tem que comprar, tem que ter fé e ir lá e comprar. A gente estava falando sobre esse assunto aqui atrás agora, até esqueci. Quero comprar um carrinho melhor. Tem que ter fé e comprar. Você não pode ter fé só no banco. Porque ali você tem que acreditar no cara que ele vai definir, vai liberar dele para você. Mas fé suprema é em Deus. Porque se você não tiver fé em Deus, o banco jamais vai liberar para você o dinheiro. Você tem que ter. Jesus falou assim, tende fé em Deus. Se você precisa da bênção de Deus, você não pode depender só da oração do pastor. Aliás, não é só. Você não pode depender da oração do pastor da igreja. Por que esse pastor da igreja morrer? Minha oração, eu queria muito que o irmão orasse. Irmão, ora por mim, por favor, porque senão... Peraí, e se o irmão morrer também? Tende fé em Deus. Quem falou isso foi o dono do universo, Jesus Cristo. Tende fé em Deus. Poderia ser o resumo do estudo de hoje. Tende fé em Deus. Porque tem gente que tem fé na Neusaldina, tem gente que tem fé no Dipirona, tem gente que tem fé no Dipirona 500, e pior que o negócio funciona rápido, né? O 500 funciona uma rapidez tremenda, né? Tem fé em tudo, irmãos. Veja, nós temos fé na pastilha do freio do nosso carro. A gente tem certeza de se apertar o bicho breca. E se quebrou a pastilha, e se quebrou o cabo de embreagem, e se quebrou o cabo de freio, e se quebrar alguma coisa. Fé em Deus. No momento mais difícil, fé em Deus. Para que as orações não sejam impedidas. Veja Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ver esse versículo é o 6. Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo da fé, né? Olha só, 6, diz assim, 11, verso 6. Espero que todos encontrem. De fato, olha que texto forte. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, fé em Deus. Veja, e se aproximar de Deus sem fé é uma coisa terrível. Pela fé, irmãos, Abraão, alcançou a promessa. Pela fé, irmãos, Moisés, com o povo de Deus, atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Foi pela fé aquilo ali. Não tinha nem uma máquina lá, uma Bob, aquela pequenininha lá, uma Bob, aquele tratorzinho lá. Bobcat, né? Não tinha nem um Bobcat lá empurrando. Não tinha nem enxadeira jogando as coisas, não. Foi pela fé. Deus falou assim, dá a volta no muro aí. Dá a volta de novo. Dá a volta de novo, 7 vezes. E na 7ª, na 7ª vez, irmãos, caiu os muros de Jericó. Aquilo ali foi por quê? Foi porque eles fizeram alguma dinamite? Não, fé. O nosso povo, irmãos, precisa ter fé em Deus. Acreditar em Deus, que Deus existe. Muitas vezes nós oramos e parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que nós oramos de nós para quem? Para nós mesmos. Isso não é triste? É tanto que a gente começa a falar, e a gente se perde. Não estava falando sobre o quê mesmo? Lembrei, Senhor. Que loucura. Imagina, eu estou falando com o Gilvão,
Estou falando com a Cris, Cris, não. Eu estava falando sobre o quê mesmo, Cris? Pode acontecer isso, não pode? Pode. Mas você pode voltar ao assunto e falar assim, Cris, era sobre esse o assunto. Então tem que crer que Deus, não pode orar de mim para mim mesmo. E Jesus fala assim, tem de fé. E aqui o texto fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer deixar Deus feliz e contente? Tenha fé e a certeza de que Ele vai abençoar você. É bíblico. Aliás, você já foi abençoado. Está na quarta-feira, na igreja hoje aqui, você já foi abençoado por Deus. Esse é o sinal da bênção de Deus. Eu creio que você tem fé em Deus, senão não estaria aqui hoje. Fé em Deus. Pedimos, tem que ser com fé. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. Cinco e 6. Olha só. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida a sabedoria. Peça, porém, como? Com fé. Em nada, isso aqui é terrível. E nada duvidando. Eu fui lá, peguei o sapato que eu ganhei aqui da igreja, quero agradecer pelo sapato que eu ganhei, uma benção. Para me correr, né? Aí fui trocar. Porque aqui o pé é grande, né? Porque parece, né? Mas é o sapato que é grande. Ficou confortável, eu falei assim, vou trocar nesse aqui. Aí eu cheguei lá e falei assim, rapaz, esse sapato aqui... Você tem outro aqui que desse mesmo modelo assim? Ele falou, seu moço. Não tem não. Eu falei, não? Tá bom. Você tem alguma loja que tem outra assim? Ele falou assim, acho que não. Tá bom. Aí, irmãos, vou em outra loja. Só que o negócio, você sabe que quando você vai trocar as coisas, você não pode chegar com as coisas lá para trocar, né? Você sabia disso? Porque você pode não ser bem atendido. Então eu faço diferente. Como minha casa tem muita gente, eu falo assim, vocês vão andando aí com minha caixa de sapato aí e fica por ali, eu vou sozinho. Aí as crianças ficam lá, tomam sorvete e tal, né? Aí eu fico assim, olha, aí eu já estou com o modelo da sapato, eu falo assim, esse sapato aqui. Tem uns 3 para atender. Depois que eles chegam, as crianças, com um monte de filho com a caixa, aí some todo mundo. Aí eu falei, quem vocês vão me atender aqui? Eu preciso só trocar um sapato. E achei o sapato que eu queria. Estava na minha cabeça. E até nas pequenas, nas mínimas coisas, você tem que pedir a Deus, Senhor, me joga, me coloca no lugar e naquela coisa que eu estou precisando. E você tem que ter fé para essas mínimas coisas. E fé para as grandes coisas também. Você quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Mas peça com fé. Senhor, me dá uma sabedoria? Peça com fé. Porque Deus abençoa você. Peça crendo. Como diz Hebreus. Acabamos de ler agora há pouco. Peça, porém, com fé e não duvide. Você está com enfermidade e o médico já falou que não tem cura. Deus pode curar. É assim que funciona com Deus. Deus pode curar a sua enfermidade. Você está desempregado. E a sua idade já está avançada. Você fala assim, Senhor, como é que eu vou conseguir emprego com mais de 60 anos? Peça com fé, porque Deus dá o emprego para você. Moisés, irmãos, foi chamado, tinha mais de 40 anos, tinha? Para Deus não tem limites, irmãos. Deus fará por nós em um dia o que nós talvez não tenhamos feito durante muitos anos. Orações impedidas. Agora, orações sem impedimentos. Salmo 133. Salmo 133 é pequeno salmo, né? Salmo 133. Diz assim a palavra de Deus. Ó. Já está ali.
Orações desimpedidas. Como essas orações podem ser desimpedidas? Primeiro, olha esse texto aqui, ó. Ó, como é bom e agradável viverem unidos quem? Os irmãos. A melhor coisa que tem, irmãos, é a gente ver bem com os outros. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que, se quiser responder, responde. Se não quiser, não responde. Porque eu sou casado e sei que funciona desse jeito. Você alguma vez aqui já foi dormir assim, meio de pé virada com sua mulher ou com seu esposo? Ah, irmão, não gosto de dormir. Não gosto, não. Faço de tudo. Ah, irmão, eu não gosto, não. Porque, né, é hora de dormir. É a hora de dormir com marido e mulher. Já foi dormir assim, com o esposo? Com a esposa? E depois, ó, você conversa com a pessoa, acerta as coisas, fica de bem com ela. Já viu como é gostoso? Gilvan, eu fiquei com uma irmã durante mais de 5 anos sem falar com ela. Mais de 5 anos, quase 10 anos sem falar com minha irmã. Olha que horror. Depois que eu conversei com minha irmã, irmãos, vixe, eu não vi a hora de conversar com ela. Eu não vi a hora de chegar em casa para conversar com ela, porque olha o texto, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, é bom demais. E quando a gente vive em união, a gente chega em casa, a gente chega na igreja faz ajuntamento de panela, todo mundo junto, vai na casa do irmão, ajuntamento de panela, todo mundo, e depois ainda sobra comida para o povo levar para casa. Eu já fui em ajuntamento de panela, que eu levei só o tomate. Ah, pastor, você está dizendo, tá bom, eu vou levar. E minha mulher, eu falei assim, não, leva só o tomate, eu quero fazer uma experiência. Irmãos, levamos só o tomate, voltou tanta coisa para casa, eu trouxe torta de frango, torta de tomate, torta. Eu falei assim, nossa. E os irmãos falaram assim, pastor, tem mais? Eu falei, não, irmão, tá bom, chega. E cada um levou mais comida para casa ainda. Veja, a união dos irmãos. Essa união, quando você faz a sua oração, é com certeza, Deus olha e fala assim, olha que coisa bonita, que coisa linda. Atendeu essas orações. Orações desimpedidas são assim. Aí você ora e Deus ouve as orações. Mas tem gente que só vive intrigado com os outros. Como diz o povo do Nordeste, só vive de mal, né? De mal mesmo, né? Porque o cara está de mal. Sem falar com os outros. E o texto fala assim, quão bom. Tem gente que ele fica feliz. Olha só isso aqui. É bom você avaliar você, eu tenho que me avaliar também. Tem gente que fica feliz quando ele chega noutra pessoa, ele faz a pessoa se sentir mal. Conhece gente assim? Eu conheço um monte. Eu fico só ouvindo. Quando a pessoa começar a falar comigo, sabe o que eu faço? Vocês vão perceber quando eu estiver, né, falando. A pessoa começa a falar e fica assim, olhando para ela, né? Uhum. Entendi. Pronto. Porque eu tenho certeza que aquela criatura está com problema. Eu falo assim, está querendo me afetar, eu vou ficar só ouvindo. Porque se eu abrir a boca, irmãos, misericórdia, vai sair muito lixo daqui de dentro. É melhor ficar calado? É. Tem gente que se sente bem quando se senta mal. Tem gente que se sente bem quando você está... Tem marido que se sente bem quando a mulher está ruim. Já viram isso? Não aponte para ninguém não, irmão, que eu estou vendo daqui. Marido que se sente bem, não sente? Eu falo assim, minha mulher, ela está ruim hoje, graças a Deus, estou feliz. Não, calma, fale não, esse negócio de ex não existe. Se sente tranquilo quando o outro está ruim. E Deus fala assim, quão bom e quão maravilhoso é, né? Davi falando, que os irmãos vivam em união. É bom demais. Os irmãos fazem junta-panela, levar farofa no ônibus para o parque, Pirapuera. Os irmãos em união. Isso é bíblico. Aí as orações não são impedidas. As orações são atendidas. Eu vou terminar às 9 horas, né? As orações são atendidas. E por último, livro de Josué 24, verso 15. Isso é conhecido, né? Por último, Josué 24, 15.
Josué, olha só, falando de família, né? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É difícil isso aqui? Não é fácil. Não é fácil. É fácil isso aqui quando seus filhos têm 4 anos, 12 anos, 6 anos. É fácil, né? Porque a mãe chega aqui e fala assim, vem aqui, vem fazer oração. Mas 16, 17, 18, 20 é difícil? É. Mas você pode fazer da sua casa um lugar do Senhor. Você faz diferença. Você tem que ter tudo para fazer diferença. E Deus vai abençoar você. É assim que funciona com Deus. Deus quer nos abençoar. Então receba essa bênção. E a certeza de que Deus está abençoando sua casa e sua família. A minha família é abençoada. A sua é? Fale amém. Sim. Tem comida em casa, pelo menos 1 quilo de arroz? Então Deus seja louvado. Tinha dia na minha casa, lá no Nordeste, em Parnamirim, tinha arroz, mas não tinha óleo. A mãe falava assim, vai na casa da Dona Maria pegar uma colher de óleo. Eu falei, uma colher, mãe? Pega uma colher de óleo para nós. Pegava uma xícara, uma xicrinha, toda caindo nos pedaços, só um pedaço da asa da coisa da ficha. Aí a mulher colocava meio copo de óleo. A gente fazia o arroz e comia. Ninguém nunca morreu de fome. Isso é a bênção de Deus, irmãos. Tem que agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus por tudo. Tem uma cama para dormir? Agradeça a Deus. Deus seja louvado. Tem uma roupa para vestir? Deus seja louvado. A bênção está na sua casa. E tenha certeza de que Deus estará com você. Porque a Bíblia diz, Davi falou assim, fui jovem e agora, mas nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência. É bíblico. Crê na palavra de Deus, irmãos. Crê na palavra de Deus. E tenha essa atitude de crer na palavra de Deus. Ninguém vive nesse mundo sem atitude. Davi estava lá, um monte de gente lá para vencer um gigante. Davi chegou e falou assim, não tenho medo do cara, não. Teve atitude e mudou o curso da história. Atitude. Nós temos que ter nossa atitude, irmãos. Com 60 anos, com 70 anos, com 100 anos, tem que ter atitude. Abraão teve atitude, estava na casa dos pais dele. Deus falou assim, vai para outro canto. Teve atitude, falou, vou sim, Senhor. Isaías teve atitude, irmãos. Deus falou para Isaías assim, Isaías, a quem enviarei Isaías? Ele falou isso? Falou? Foi assim que Deus falou? Vocês estão na dúvida, né? Ele não falou o nome de Isaías. Deus falou assim, a quem enviarei? E quem irá por nós? O que é que ele falou? Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Atitude. Deus falou o nome dele. Deus não precisa falar o seu nome. Você tem que se colocar na brecha e falar, Senhor, eu vim aqui buscar a bênção, Senhor. Veio, filho, veio. Me abençoa, Jesus. Um culto quarta-feira, você veio buscar a sua bênção. E tem que sair daqui com a sua bênção. Mas tem que ser 9h30 da noite, 10 horas da noite. Você tem que sair daqui com a sua bênção. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu ia falar, não posso falar o que eu ia falar agora. Eu quero a minha bênção. Tenho vontade de falar, mas não posso. Então, sai daqui com a sua bênção. Não olhe para os lados, não olhe para ninguém, não olhe quem gostou de você, não olhe quem sorriu para você. Fulano não sorriu para mim hoje, daí, quem sabe, você está igual a mim, com os dentes todos acabados. Se eu tirar essa máscara aqui, vocês vão ver como é que está a minha boca. E daí? Porque não podia sorrir, não era o dia dele, ele não está bem. Nem todos os dias, irmãos, o céu está azul para as pessoas. E eu tenho que entender isso.
Você tem que ter a sua atitude diante de Deus. Senhor, estou aqui, ó, quero me colocar na brecha. E acabou. Senhor, estou aqui, ó, aqui é a minha atitude. Amanhã, que dia que é amanhã da semana? Quinta-feira. Você pode começar a sua vida agora e falar assim, Senhor, a minha quinta-feira vai ser diferente. Outro dia eu estava num dia nublado e tal, fui deixar o povo na escola, o pessoal todo meio malacabado lá, meio com raiva, acordaram cedo. Aí eu falei assim, o dia hoje está feio, mas eu estou bonito. Pronto. O que foi, pai? Ele falou, o dia está feio, mas eu estou bonito hoje. Eu falei, como assim? Eu falei, não estou nem aí, estou bonito. Estava todo mal arrumado, né? Mas, irmãos, você tem que ter a sua atitude de fé diante de Deus. A mulher do fluxo de sangue, lembra dela? Lembra daquela mulher? Ela teve atitude, ela saiu do canto dela, se jogou num lugar ali, ficou deitada lá no chão assim, ó, só esperando, largada ali. Daqui a pouco vem aquela multidões. E ela falou assim, ó, é minha chance, é minha atitude. E ela, pá, era a atitude dela, o momento dela. Ela não perdeu a chance. Ela se deitou até o pó diante de Deus. Muitas vezes tem que ser soberba, você tem que se deitar até o pó, mas você tem que sair dali com a bênção de Deus. Hoje, você não pode sair daqui sem a bênção de Deus. Mesmo com seus pecados encobertos, qualquer pecado. Só não pode ser o pecado contra o Espírito Santo. Aí não, sem chance. E Deus quer abençoar você. Quem quer receber essa bênção hoje? Levanta a mão. Podemos orar? Vamos ficar em pé. Mantenha suas mãos levantadas. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco aqui essa noite. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. O Senhor em sua palavra falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos... Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos aliviar essa noite. Nós entregamos nossa vida, nosso coração, tudo que nós somos nas tuas mãos. Quero pedir uma coisa ao Senhor agora, Senhor. Nós somos aqui pais e temos muitos filhos que eles muitas vezes querem ir por outros caminhos. Mas eu vou pedir uma coisa para o Senhor aqui agora. Faz uma visita para eles, Senhor. E toca neles de tal maneira, Senhor. Quem somos nós para falar a maneira que você deve tocar? Mas a gente, pecadores miseráveis, nós arriscamos em falar que o Senhor, pedir para o Senhor tocar neles de tal maneira, que eles sintam que alguma pessoa tocou na vida deles. Alguma pessoa não daqui, pessoa de um outro mundo, tocou na vida deles. Senhor, me perdoe que eu vou falar aqui agora. Nem que seja com uma enfermidade. Nem que seja, Senhor Deus, com alguma enfermidade, mas que eles possam, num momento de aflição, ouvir a voz de Deus. Mesmo que venha pela enfermidade, mesmo porque não vem do Senhor a enfermidade, não vem do Senhor. Mas que eles possam sentir a presença do Senhor na vida deles. Nós entregamos nossas famílias, nossos filhos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até o próximo sábado com a graça de Deus.